dia, graças a Deus, mais um dia, mais uma nova oportunidade que Deus nos dá de poder fazer nesse dia muito mais e muito melhor. Hoje é o dia 29 de junho de 2024, um bom dia para você que está aí no Brasil, uma boa tarde para quem está aqui em Portugal e em outros países aqui na parte norte do hemisfério. Hoje o vídeo um pouquinho mais tarde, sábado, aproveitando para descansar com a família, preparar um almoço especial, mas estamos aqui como todos os dias para poder falar um pouquinho da palavra, podermos aprender um pouquinho da palavra de Deus. E continuando no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 29, e o verso escolhido, o verso 18. O verso 18 diz assim: não havendo profecias, o povo se corrompe, mas aquele que teme ao Senhor será abençoado ou será bem-sucedido. Então aqui nós vemos um texto que, como muitos outros da Bíblia, ele é muito levado para o lado religioso, para o lado da questão da religiosidade, a profecia, como as profecias do Apocalipse, as profecias bíblicas e por aí vai. Mas para isso nós precisamos entender realmente o significado da palavra profecia. Vou aproveitar e tomar um cafezinho aqui abençoado, né? Me lembrei agora do rabino que eu sigo, que ele tem o café da esposa dele, o café da Berta, acho que é Berta o nome da esposa dele. Ele tem sempre um café abençoado, então também não é o café cabalístico, mas é um café abençoado também. Então, assim, profecia, a palavra profecia, ela quer dizer revelação de algo futuro. A gente, é claro, quando existem as profecias, a gente vai pensar logo em Nostradamus, nos profetas aí como João, do profeta do Apocalipse e tantos outros. Mas quando a gente entende profecia no sentido de uma revelação de algo futuro, a gente começa a trazer isso para um lado mais prático, mais didático, mais do dia a dia das nossas vidas, e podendo trazer ele para uma aplicação pessoal, que é o nosso intuito aqui, sempre trazer dentro do texto bíblico uma aplicação pessoal, uma aplicação para as nossas vidas no cotidiano, porque a Bíblia durante muitos anos ela foi tratada como um livro distante. Era um livro que era utilizado por religiosos, um livro que pastores, padres e outros aí de usos religiosos faziam uso deles. Alguns fazem uso até hoje, o uso errado, para poder aprisionar as pessoas por medo de profecias, colocam várias profecias que você vai fazer, você vai para o inferno, vai fazer aquilo outro, e por muito tempo a Bíblia ficou como um livro assim deixado de lado. Mas agora, com o advento da internet, das redes sociais, a gente vê se popularizando, a Bíblia, que é o intuito dela. Deus, quando deu a palavra dele, ele não deu a palavra dele para ficar escondida dentro de nenhum lugar, dentro de tempo nenhum. Ele deu a palavra dele para que ela fosse difundida no meio dos povos, para que os povos pudessem conhecer Deus. Então, quando a gente vai falar aqui de profecia, e aqui Salomão vai falar assim que não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, não tendo uma revelação de algo futuro, o povo se corrompe. E isso a gente vê, eu lembro na minha juventude, tinha um quadro que era muito conhecido, um quadro bem famoso, que era um quadro do Charlie Chaplin, numa linha de montagem, colocando assim: não sois máquina, homem é que sois. Acho que muita gente que já passou aí dos 40 conhece esse quadro. E muita gente tinha essa pintura no seu escritório, tudo mais. Eu, por exemplo, cheguei a ter uma dessa no meu escritório. E muita gente teve também, e conhece essa frase, era uma frase muito conhecida nos anos 90, ao final dos anos 80. Então, por quê? Nas linhas de montagem, quando elas começaram lá com o Henry Ford, que criou o sistema de linha de montagem, as pessoas eram apenas apertadores de parafuso. Então, quem apertava o parafuso A, ele só apertava o parafuso A de manhã até o final do seu turno. O que apertava o B, o C, o D, e assim ia sucessivamente. E isso gerava o quê? Uma geração de pessoas robóticas. A pessoa só sabia fazer aquilo, ela não sabia que ela estava produzindo um automóvel Ford. Ela sabia que ela trabalhava na empresa Ford, que ela era um apertador do parafuso A, um apertador do parafuso B e por aí vai.
Então, com o passar do tempo, com as tecnologias, as mudanças, a chamada reengenharia, né, que surgiu lá no finalzinho dos anos 90, o conceito né, de reestruturação, reengenharia, reinvenção, todo esse sufixo re, né, de trazer, de pegar o que já existe e remodelar ele, né, fazer a remodelagem, fazer o sufixo re, isso trouxe uma nova visão, que é a visão do todo. Então, quem já trabalhava numa fábrica sabia que era a visão do todo. Então, ele trabalhava um tempo na linha de montagem de rodas, depois ele ia para a linha de montagem de capotas, de revestimento, e aí ele fazia parte de um todo. E hoje ainda muitas empresas têm essa política, e na minha visão é a melhor política de todas, né? É a pessoa poder passar por todos os departamentos para que ele possa aprender a empresa como um todo, conhecer a empresa como um todo e assim poder produzir muito melhor, porque quando a pessoa se inteira do todo, ele produz melhor. E esse produzir como parte do todo, nada mais é do que o que Salomão fala aqui no verso 18. É a profecia, é a revelação da coisa futura. Ele não é simplesmente apertador de parafuso, ele faz parte da linha de montagem do automóvel, sei lá qual era o carro, lá alguma coisa 50. Como hoje, aqueles que trabalham em empresas de montagem, ele sabe que ele faz determinada coisa como um todo, porque ele conhece o futuro. Ou seja, a revelação profética chegou até ele. Ele teve essa revelação profética, ou seja, uma revelação do futuro. E isso faz com que ele trabalhe melhor. E aí a segunda parte desse verso, quando ele diz assim, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Beleza, ou seja, se eu não souber o todo que eu estou fazendo, eu não vou dar a total importância que eu deveria dar. E aí depois ele dá uma segunda parte, que é a parte da responsabilidade interna. Aquele que cumpre as leis do Senhor será bem-sucedido. Ou seja, tudo na vida são dois lados. Tudo tem duas partes, né? Existe o polo positivo, o polo negativo, o polo sul, o polo norte, o lado direito, o lado esquerdo, em cima, embaixo. Tudo na vida tem as suas duas faces, né? Existe a face clara, a face escura, e tudo isso faz parte do projeto divino da criação. A criação foi feita desse jeito, né? O dia e a noite, o sol e a lua, e assim vai sucessivamente em tudo na vida. Nós precisamos entender isso para a gente poder compreender a profundidade da palavra. Então aqui, quando ele vai colocando, ele coloca dois lados. Existe o lado empresarial, o lado da empresa, que precisa mostrar o lado profético, ou seja, o lado futuro, por que eu estou fazendo isso, para que é isso, e também depois tem o lado do colaborador. E esse lado do colaborador é aquele que vai entender e compreender e executar a ordem. E quando ele faz isso, ele é bem sucedido. A pessoa que cumpre as normas e as regras, ele é bem sucedido. É um padrão. Como a gente já falamos aqui várias vezes, a questão das leis naturais. É uma lei natural. Existe uma regra. Se eu cumpro essa regra, eu não sou transgressor dessa regra, eu vou ser bonificado lá na frente. Por outro lado, se eu não cumpro, eu vou ser penalizado. É muito comum, né? As empresas no Brasil, as grandes empresas trabalham com o sistema de pênalti bônus, né? Então, olha, eu tenho uma linha, tenho um tracejado que eu tenho que seguir. Se eu ficar desse tracejado para cima, é bônus. Do tracejado para baixo é pênalti. Eu não posso só ser... eu vejo muito isso, né? É uma regra que em algumas empresas, principalmente empresas pequenas, quando querem copiar os projetos de grande, ele começa a fazer bonificação. Se a empresa, se o funcionário fizer isso, ele ganha bônus. E se ele não fizer, o que acontece com ele? Nada. Ele segue a vida dele normal. Então, ou seja, ele é igual aquele pai que quer mimar o filho, né? Ele quer fazer a revelação futura, ele quer dar a profecia, mas não quer que a pessoa cumpra. Para ele, se ele cumprir bem, é bom para ele. Se ele não cumprir, tá por isso mesmo. E não é assim. Nós temos que entender que existem todas as regras, como nós falamos ontem mesmo, falamos sobre isso, ação e reação, né? Se eu fizer, a minha ação vai ter uma reação. Isso é em tudo na vida. Então, que nós possamos entender esse verso 18 de Salomão nas suas duas etapas. Na primeira etapa, que é de dar visão futura, de apresentar o futuro, de apresentar a situação como um todo, o pênalti bônus, a ação e reação, a atitudes e as suas consequências. A gente mostra tudo isso
E depois o outro lado, é a pessoa que recebeu essa instrução, colocá-la em prática, cumprir para que possa correr bem, tá bem? Então é isso, pessoal, um excelente dia para vocês, um ótimo sábado, um excelente final de semana. Hoje é o sábado, é o dia que o Senhor separou para nós pudéssemos descansar, para que nós pudéssemos desfrutar, usufruir de tudo que ele fez na terra, né? É o famoso Shabat, né? Dentro da comunidade judaica. E a gente tem que entender isso, né? Que a gente precisa desse descanso para que nosso corpo se regenere, para que nosso corpo possa produzir melhor. Então, que tenha um excelente sábado, um excelente dia de descanso para você, para sua família, um ótimo final de semana e que Deus continue te abençoando. Vamos juntos orar. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, eu ponho diante de Ti para Te agradecer por tudo, ó Deus, que Tu fez, Senhor, na minha vida, o que Tu tens feito, o que Tu vais fazer também, Senhor, te agradeço. Porque eu sei, Senhor, que nós, com o conhecimento que temos das coisas futuras, temos a plena certeza, Senhor, daquilo que nós precisamos fazer, iremos fazer para o bem da nossa vida, para o bem dos nossos familiares, para o bem daqueles que nos conhecem. Ó Deus, continua sendo conosco segundo o Teu propósito e a Tua misericórdia. Essa é a minha oração no nome do Teu Filho amado, Senhor. Amém. Pessoal, lembre-se, faça hoje o melhor dia da sua vida. Forte abraço.